enchia o cântaro e voltava para dar água aos camelos. Aí Zacão disse: rapaz, essa mulher aí é ela mesmo. Entenderam agora? A figura de Isaac é a figura de Cristo, e a figura de Rebeca é a figura da... Pronto, pare. Até 100 litros de uma vez só. Até 100 litros de uma vez só. Então, era camelo. Até 100 litros. Se foram 10 camelos, ela simplesmente... Meu Deus. Por isso que Zacão disse: é você mesmo, minha filha. Entenderam agora? Então para com isso, esse negócio de... mas eu oro. Os irmãos estão fazendo alguma coisa na igreja, estão contribuindo, estão dizimando, estão ofertando, estão participando, estão agindo, mas eu já oro. Vamos ali visitar alguém. Vai, pastor, eu vou ficar orando. Aí Deus diz: não receba a tua oração. Você pode ir e não vai. E eu sei disso, eu não sou bobo, não sou criança. Então eu não recebo a sua oração. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Salvo algumas exceções que nós sabemos que Deus compreende do nosso dia a dia, não é? Salvo algumas exceções, mas se eu fosse a igreja, eu pensaria nisso. Meu Deus, eu não estou indo, eu não estou entrando em ação nessa área aqui, e Deus sabe que eu não estou porque eu não quero. Por exemplo, eu não vou entrar no mérito, fica a pergunta aí no coração da igreja, mas eu pergunto à igreja: uma pessoa que pode dizimar, que pode cooperar, que pode entrar em ação com dízimo e oferta, e não o faz, se você fosse Deus, o que é que você pensaria dessa pessoa? O que é que você pensaria dessa pessoa? Entendeu agora? Pode, mas deliberadamente, ó, não, deixa aquela meia dúzia, uma dúzia lá, essa parte aí não é comigo não. O que é que você pensa que Deus pensa dessa pessoa? Não é? Aí depois a mesma pessoa diz: Senhor, me abençoa porque eu louvo ao Senhor na igreja. Aí Deus diz: continua louvando, que eu não vou te abençoar não bate nem, fica no teto. Tudo que te... Bíblia, tá? Tudo que te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas... Se você tem força e não faz, você é negligente. Conforme as tuas forças. Está desempregado, não tem como dar o dízimo, Deus não vai cobrar. Agora, se não está desempregado, se tem condições de dizimar e não dizima, você tem força para imprimir, mas você não imprime, o que é que acontece? Deus, vem cá, minha querida, você quer o quê? Quero bênção. Não tem bênção para você não, porque você é negligente na minha obra. E a Bíblia diz que é maldito o homem que fizer a obra do Senhor de forma negligente. Agora vamos partir para o slide que eu preparei para essa noite. Olha que maravilha, amados irmãos. Isso aqui é o resumo do que eu já dei até hoje sobre a questão de Neemias, aprendendo com Neemias. Os períodos, aqui nós temos os períodos: a criação, Gênesis, os patriarcas, aqui Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o povo que vai cativo para o Egito, a conquista através de Josué da terra prometida. Aí vem o livro de Juízes e Ruth, a época dos juízes. Aí vem o reino unido de 1ª e 2ª Samuel. Aqui eu ensinei para vocês recentemente: reina Saul, Davi e Salomão. Fala para fora. Salomão! Saul, Davi e Salomão. Mas o reino se divide. Aqui é quando 12 tribos, falei aqui, se forma o reino do norte e o reino do sul.
nós vamos aprofundar mais um pouco em relação ao panorama, não é? Algumas realidades que envolvem o livro de Neemias. Número 1, Jerusalém era e é a capital política e espiritual do povo judeu. Jerusalém estava desprotegida, à mercê do inimigo que a circundava. 3, Neemias chegou para restaurá-la como cidade, restabelecendo a sua autoridade civil, dando-lhe status de cidade forte e bem firmada, por ter uma aliança irrevogável com o Senhor. Essa obra iria também influir na restauração espiritual do povo. Irmãos, prestem bem atenção. Deus sempre vai contar com homens. Deus sempre vai contar comigo e com você. Ele não vai descer dos céus para fazer a obra que Ele designou que os homens façam. Cabe a nós sermos negligentes, omissos, ou partirmos para dentro, partirmos para o nosso chamado com força, com veemência. Nós entendemos aqui que Neemias entendeu que esse chamado era para ele. Agora, pasmem os amados irmãos, olha esse slide aqui que eu vou passar agora. Olha só, depois eu vou retornar, tá? Depois eu vou retornar, mas eu quero abrir esse parênteses aqui para os irmãos terem uma noção, que às vezes a gente fala assim, ó, Neemias saiu do palácio, ok, ele saiu como daqui, lá em Ramos, e foi a Jerusalém, que era daqui em Ramos, para restaurar os muros de Israel. Daqui em Ramos, olha quantos quilômetros ele andou. Retorno de Neemias a partir da cidade de Suzã, 1760 quilômetros. Olha a distância qual é. De Maragogi em Alagoas aqui até o Rio de Janeiro. Mas pastor, ele tinha cavalos, ele tinha todo um aparato. Você acha que uma pessoa que sai de cavalo lá de Maragogi em Alagoas chega aqui em quanto tempo? Não é? Passando por florestas, passando por perigos. A comitiva que ele levou passou por perigos. Mas o que eu louvo a Deus, irmãos, é que uma característica de um verdadeiro servo de Deus, serva de Deus, é que todos os servos de verdade, todas as servas de verdade têm uma coisa chamada determinação. Eita glória, você deveria glorificar mais alto. É aquela coisa assim, ó, tá quente, mas eu vou. Tá frio, mas eu vou. Tá chovendo, mas eu vou. Não estou entendendo, chovendo, está caindo um temporal, mas eu vou. Eu tenho um compromisso com a obra que Deus entregou nas minhas mãos. É algo que a gente respira. Hoje mesmo, nós chegamos de uma bênção aí, que estivemos alguns dias com o evangelista Wellington lá em Nogueira, lá em Petrópolis. Foi uma bênção. Depois eu mostro a vocês as fotos. Uma bênção. E eu estou cansado, irmãos, eu estou cansado. Quando cheguei em casa, a Cris, não tinha condições de você ligar para o pastor Gilson, não? Aí eu, tinha. Claro, e se eu pedir a ele dá um pouco de instrução. Mas, aquela voz vem e diz, você é o pastor da igreja. O que é que os irmãos dirão de você? Por causa de cansaço de lazer, você não vai para a igreja? E como é que você vai cobrar dos irmãos? Cris, fica aí. Eu justifico que você está bastante cansada e ela está mesmo. Ela não tem o mesmo vigor que eu tenho, né? E eu vou pegar minha moto e vou sair. Irmãos, eu estava quase que... Eu cheguei em casa assim, ó. A Cris e o evangelista Wellington dormem até abraçado no cacto. É assim, irmã Jéssica? Isso aqui quando desaba, acabou. Deu a hora do café, eu
você botar ela abraçada com um cacto, ela vai embora. Eu não, eu durmo 2 horas da manhã todos os dias, acordo às 7 da manhã. Então Deus me deu vigor, não é? Vigor. Mas eu cheguei em casa acabado, eu cheguei no túnel. Cris, conversa comigo que eu estou capengando. Mas estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque a obra do Senhor não pode sofrer por causa do meu lazer. Diga glória a Deus. Eu tenho um compromisso, eu não sou envolvido. O crente envolvido por qualquer coisa, ele deixa. Não, eu fui para a praia de manhã. Foi para a praia de manhã, 7 horas da manhã. Voltou 11 horas, 12 horas, meio-dia. O culto é 7h30. Não vou não, porque eu fui à praia hoje, estou cansado. Mas chegou em casa de 1 hora da tarde. Almoçou, foi dormir, ainda está cansado de ir ao templo. Não existe uma coisa dessa para quem é comprometido. Então, Neemias era um homem comprometido. Ele saiu de Suzã, passou perto da Babilônia e andou tudo isso para chegar no objetivo que ele tinha. Aí a pergunta que não quer calar, alguns vão se alegrar e glorificar, outros vão ficar tristes, é a seguinte: como é que está o teu chamado? Como é que está a obra de Deus na tua vida? Eu fiz uma pergunta aqui que mexeu com muita gente. Qual foi o maior sacrifício que você fez no teu chamado? E todos aqui têm um chamado da parte de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ok? Todos têm. Vamos lá? Vai entrar agora uma parte que eu gosto e é a principal. Repita comigo: as cartas de Artaxerxes, que davam autoridade a Neemias. Entenda, as cartas não eram de Neemias, as cartas eram de Artaxerxes. E aí nós vamos aprender algumas realidades aqui bem interessantes. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 2, verso 7, enquanto eu bebo água. Não, estava aqui. Eu botei isso aqui, porque eu achei aberto aqui. Não, mas esse livro aqui foi um pouco enjoadinho de achar. É esse daqui, extra, Neemias. É o capítulo 2, verso 7. Alguém lê, por favor? Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ok. Vamos recapitular. Ao receber a notícia, por intermédio de Anânio, seu irmão, da miséria que estava o povo lá em Jerusalém, e a cidade com as portas derribadas, os muros derribados, Neemias sentiu dor, Neemias sentiu tristeza e lamentou profundamente o caos que havia se instalado entre os seus irmãos em Jerusalém. Diga glória a Deus. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, provocando os amados irmãos. Quem sente tristeza, dor? Quem fica com mal-estar quando vê a obra do Senhor sofrer? Levante a mão. Quem fica? Todos nós, né? Todos nós. Todos nós ficamos com mal-estar. Quando vem esse mal-estar, o que é que você faz? Porque o foco não está apenas em ter o mal-estar. O foco, não é? O X da questão não é somente ter o mal-estar, porque todo mundo sente mal-estar. A questão é o que você e eu vamos fazer com o mal-estar que nós estamos sentindo. Eu disse aqui algumas semanas atrás que a frase que o covarde mais gosta é: alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos interagir?
Alguém quer comentar essa situação? Depois que a irmã Kátia saiu, não veio mais. Inclusive a irmã Sheila não veio hoje por motivo superior, né? Ela nunca falta. Mas eu acho que a irmã Sheila não veio, a irmã Kátia também não veio. Que é discípula da irmã Sheila, né? Mas a irmã Kátia interage mais. Vamos interagir? Quando você sente mal-estar por algo relacionado à igreja, à obra do Senhor, o que é que você faz? Pastor, aí no caso depende, porque às vezes eu não posso colocar a mão para poder ajudar, mas eu posso orar. Muito bem. A oração foi a primeira atitude de Neemias. Só o jejum, o propósito, eu não posso fazer. E Neemias não podia fazer. Ele não tinha duas coisas imprescindíveis para fazer aquilo que ele deveria fazer. O que? Ele não tinha tempo nem hora. Porque ele era escravo. Ok. Ele servia como copeiro de Artaxerxes. Ok. Mas ele era escravo. Ele não era de dentro do reino. Ele não pertencia à Pérsia. Ele não pertencia. Mas nesse episódio, o rei, ele observou, ele também tem que ter uma observação de alguém também, né? Porque ele observou que ele estava com um semblante triste. Sim, sem dúvida. E nem podia chegar na frente do rei assim, observando. Sim, verdade. Não é? Verdade. Mas ele deixou aquilo para me incomodando de tal maneira que ele não conseguiu deixar com que aquele homem não visse que ele estava mal. Então aquele homem observando, que já observava ele sempre, com certeza, observou que aquele dia não estava bem. No entanto, qual é o ponto que eu quero chegar nessa noite? Que você vai glorificar a Deus. São dois pontos essenciais nessa noite e a gente vai terminar o culto mais cedo. Que horas tem? 15? Vamos terminar às 9. Ó, primeiro ponto, ele orou. Nunca, ao sentir mal-estar por causa de alguma coisa na obra, os muros estão derribados da igreja que eu faço parte. Nunca teça críticas. Primeiro, ore. Ele não só orou, mas ele disse a Deus que ele também fazia parte dessa realidade. Ele não disse, olha, o Gabriel lá fez uma besteira na obra lá, a obra está toda quebrada. Não. Ele disse, Senhor, nós pecamos contra ti. Nós transgredimos contra ti. Irmãos, isso se chama oração de intercessão. Oração de intercessão é você se colocar no lugar de outro. Quem pode glorificar a Deus? A gente tem mania nos dias atuais de falar assim, ó, Senhor, veja Salete. Salete é uma prova. Meu Deus, essa irmã Kátia, vou deixar até de ir para o culto de doutrina. Fala toda hora, mas você já orou por ela? Você sabe os problemas que ela tem? A questão é essa. Pode falar, irmã Ângela. Sim. Esse negócio de meninas também, eu fiquei muito triste. Eu fiquei na frente da televisão e falei, Jesus, se eu estivesse trabalhando, se eu tivesse condições, eu ia de ônibus, de avião, de jegue, de cavalo, eu estava lá no meio, ajudando a separar uma roupa, ou ajudando a fazer uma comida, alguma coisa. Aí eu liguei a televisão, quando eu liguei a televisão e um pastor da igreja Renascer, eu falei, eu nunca vi na televisão. Olha só, Deus está falando com você nessa manhã, que é para tu guardar a sua casa, quando você tiver Tinha acontecido uma vez, cara, deixaram da minha. Sim. vai ter que Vai, coração, né? certeza. Se eu Era tivesse muito dinheiro ali naquele eu dia. estaria lá. Mas eu quero brilhante, Eu estaria, porque é muito triste a gente Mas deu uma mina de ouro, né? Então, nós somos Neemias, todos nós somos aqui Neemias. Queremos fazer, mas não podemos. Ele não podia. Ele ia dizer, Artaxerxes, eu soube de uma situação aí difícil, tchau. Ele foi orar quem pode.
Ele foi orar quem pode. Ele foi interceder, ele foi chorar na presença do Senhor. Ele foi contar a sua história àquele que pode resolver. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou passando por situações, não é nem da obra, é da minha vida, que estão além das minhas forças. Aprende com Neemias nessa noite. Vai para a presença do Senhor e diz: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Sabe, o problema da igreja muitas vezes é que a igreja critica mais do que ora. É muito por isso que eu não aceito no meu gabinete quando alguém vem criticar, e eu conheço vocês. Quando é uma pessoa que critica mais do que ora, eu ignoro. Porque eu não vou dar ouvidos a uma pessoa que não perde, que dá mais tempo à crítica do que a oração. Mas ele não apenas orou, ele mostrou a Deus. Recebe essa palavra aí agora. Ele não só orou, ele não só mostrou a situação de caos e de miséria que a obra do Senhor, que Jerusalém estava. Ele disse o que ele queria fazer. A diferença é: Senhor, o caos se instalou, a situação é essa, agora o que eu preciso que você faça é isso. Eu preciso que tu toques no coração de um rei ímpio, para me dar autoridade, para reerguer o meu povo, reerguer os muros e restaurar o meu povo. Diga glória a Deus. E aí, sim, as circunstâncias, ele estava ali. O rei notou, porque Deus tocou no coração do rei. O rei observou a situação ali. E é interessante, irmãos, isso aí dá para a gente ir até meia-noite falando sobre isso. É interessante que as entrelinhas me dizem que, eu vou perguntar à igreja, diante da decisão do rei, como você acha, como você pensa que era o relacionamento dele com o rei Artaxerxes? Como você pensa que era? Não era isso. Como você acha que era a relação dos dois no dia a dia? Poxa, é fácil saber. A Bíblia diz: tu nunca estivestes assim antes na minha presença. Deixa eu lhe dizer uma coisa: isso é princípio de autoridade. Onde você estiver, fazendo o que você estiver, faça com alegria, porque o teu patrão, o teu pai, ou alguém que você quer que veja Deus em você, está te observando. Às vezes a gente não gosta de uma decisão, e isso é puramente normal. O que não pode acontecer é rebelião, é rebeldia, é ficar pelos cantos cochichando com um e com o outro. Não concordo não. Se você não concorda, a porta está aberta. Eu sempre digo isso aqui. Agora, o que não pode é boicotar. O que não pode é boicotar. O que não pode é dirimir, eximir a autoridade de quem Deus constituiu. Quem constituiu Artaxerxes? Quem? Deus. Foi Deus. Era ímpio? Era ou não? Era. Mas por Neemias servi-lo integralmente, por Neemias servi-lo e aceitar aquilo que Deus fez na vida do seu povo, nesse momento o rei olhou para ele e: rapaz, o que é que você quer? Fala aí, onde é a tua dor? Aí ele acabou sendo coerente, né? Porque... Acabou sendo... Irmãos, eu estou todo arrepiado aqui do que eu vou lhe dizer. O camarada pode ser o pior ímpio da face da terra. Se você for crente, você influencia a vida dele. Não deixa de ser crente. Não deixa de ser cristão, de ser espiritual. Quando ele batalhar naturalmente com você, você batalha espiritualmente. A nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. E o que acontece? O irmão Jorginho vem contra mim sempre. Eu vou descer ao patamar dele? Não, eu vou elevar o meu patamar na presença do Senhor. Eu vou dizer: me dá força, Senhor, me dá graça. O Jorginho me tira do sério, mas eu quero ver tu trabalhando na vida dele. Me dá força, Senhor, me dá graça, Senhor. A tua graça me basta, Senhor.
Chega um dia que o Jorginho vai chegar para mim, ó, você é mais crente do que eu. Você é cristão, eu quero ser como você. Glória a Deus. Oi? Não é? Então eu estou falando aqui de evangelho. Eu estou falando aqui de um homem que servia a Artaxerxes, independente dele ser o que ele era. Eu estou falando aqui de fidelidade. As pessoas às vezes na igreja pensam que se eles se rebelarem contra um homem de Deus, eu estou falando de alguém que foi chamado por Deus. Porque eu estou abrindo esse parênteses? Porque nem todos foram chamados por Deus. Entendeu agora? Então você também não pode ficar debaixo de uma submissão que você identifica que não tem nada de Deus, que não foi chamado por Deus. Por quê? Porque quem é chamado por Deus dá frutos de quem é chamado por Deus. Então, por exemplo, eu sou pastor da Devir Maria. Se a minha vida cotidiana não for uma vida alinhada aos princípios bíblicos, você chega na minha cara e diz: estou deixando a tua igreja porque tu não é pastor, tu não foi chamado para ser pastor. Estou deixando a tua igreja porque você se intitula pastor, mas pastor você não é. Você tem todo o direito de fazer isso. Agora, se você vê em mim princípios, características morais, características espirituais de que verdadeiramente eu fui chamar para fazer o que eu estou fazendo, se você se rebelar, Deus te pega. Por quê? Porque eu respondo a Ele. Eu não respondo a você, eu respondo a Ele. Você vai até Ele e fala: ó, Ele me magoou, deixa que eu pego Ele. Diga glória a Deus. É princípio de autoridade, irmãos. A gente vê em toda a Bíblia esse princípio de autoridade. Eu não vou citar por causa das horas, mas 12 em casa, 12 de números. Não é Moisés, não somos profetas como Moisés é. E aí se rebelaram contra Moisés. Deus pegou e deixou Miriam leprosa. Então, repito, existem pessoas que se intitulam líderes religiosos, pastores, presbíteros, evangelistas e não são nada. Diante de Deus, Deus olha do mais alto do céu: não, meu filho, você não é nada diante de mim. Eu nem te chamei para isso aí. Você subiu um monte como auxiliar de trabalho e desceu como pastor. Não te reconheço. Aí o que acontece? Qual é o fruto, ou qual será o fruto de uma pessoa que Deus não o reconhece como tal? Não tem fruto, irmão. Ou o fruto é mau. Por quê? Porque a Bíblia diz: uma árvore boa produz bons, uma árvore má produz maus. Então o fruto do cara não vai estar alinhado ao que a palavra de Deus diz de um pastor, de um evangelista, de um presbítero. Não vai estar alinhado. Então a igreja não vai validar o seu chamado. Não vai validar. A igreja tem o poder de validar ou não o nosso chamado. Vai ser, desculpa, vai ser igual quando o irmão de Salomão se titulou rei. Sim. Ele pode ter uma retórica boa, ele pode pregar, alguém pode se emocionar, mas chega um determinado ponto que ele teve nós estávamos lá no Sesc, conhecemos um pastor lá. Teve um que, vou contar rápido. Ele disse: pastor, isso que a gente está conversando é sério. Eu conheci uma pessoa que se intitulava pastor, igreja lotada, e em um determinado momento ele mandou os diáconos ficarem na porta e deu uma lista, duas listas aos diáconos. Aí os diáconos diziam assim: ó, eu sempre cito o irmão porque o irmão está na frente, tá? Não é nada pessoal. O irmão Jorginho, direita. Pastor Gilson, esquerda. Ele falou: hoje ninguém vem para o altar. O evangelista Wellington, direita. A irmã Jéssica, esquerda. Aí, de acordo com a lista. Em determinado momento o pastor lá disse: os que estão à direita representam a santidade, a honestidade, a abnegação, um monte de coisa. Sente o que Deus sente, cooperadores da obra.
Porque os que estão à direita hoje são os dizimistas da casa do Senhor. Os que estão à esquerda não são dizimistas, cambada de ladrão. Cambada de ladrão, vocês roubam o Senhor. Aí o pastor que fazia parte dessa igreja sentiu assim, e, graças a Deus ele disse, eu estava na direita. Mas eu senti isso aí. E o cara foi começando a tomar atitudes grotescas que nenhum pastor faz. Por exemplo, chegou esse pastor que conversou conosco, era pastor que preparava as pessoas para descer as águas. Chegou um casal, aí recebeu as instruções. Em dado momento ele disse, se a pessoa não é casada, vive junto, não pode descer as águas, tem que casar. Aí terminou a aula, aí o casal engranado, cheio da grana, queremos conversar com o senhor, pastor. Então nossa situação está difícil, a gente não pode descer as águas não, porque a gente não é casado, porque ela tem uma pensão de 10 mil reais e ela não pode abrir mão dessa pensão. Aí ele falou, então não desce as águas, agora você se prepare para pagar o preço, porque descer as águas é mandamento, não é opcional, é mandamento. Vocês vão chegar em falta diante de Deus. Tudo bem, foram embora. Quando foi à noite, o pastorzão lá, novamente, irmão, escuta essa frase que o pastor disse aqui, vou tentar me lembrar a frase por completo. Ele disse, irmão, aqui na minha igreja é o seguinte, amigado com fé, casado é. Amigado com fé, casado é. Por quê? Porque o cara era deputado, só a mulher dele dava 1000 anos de dízimo. O cara deputado, ele ia perder? Aí quando ele disse isso, o irmão, o pastor puxou, segundo ele relatou, puxou da carteira, a carteira de membro, botou no púlpito e disse, estou lhe esperando lá na secretaria, que eu não fico mais nessa igreja. Quando ele chegou lá, que é isso, rapaz, isso é besteira, eu mesmo vou batizar eles. Entendeu agora? Então, quando é que você percebe que alguém não foi chamado por Deus? Pelo fruto. Pelo fruto. Hoje eu vou terminar agora. Vou pedir até o pastor Gilson que tome a frente de recolher dízimos e ofertas, porque eu vou conversar com o presbítero Alexandre, com o auxiliar de trabalho Ítalo, também o auxiliar de Gabriel, que está aí na peleja com a gente, e vou falar para eles dos parâmetros dessa igreja, de como funciona essa igreja. Por quê? Porque eu não quero que mais tarde eles cheguem para mim e digam, eu não sabia que era assim. Não, essa igreja aqui é uma igreja que a gente procura especialmente sermos servos, independente da posição eclesiástica. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o formato bíblico. Quem chega primeiro faz. Hoje eu cheguei, a irmã Regiane chegou, pegou a vassoura, foi ali e varreu. Não caiu a mão não, irmã Regiane? Caiu não, né? Quem chega primeiro faz. Pastor Gilson, quando chega, ele é pastor, ele pega a vassoura, faz. Os diáconos, isso é função de diácono, mas os diáconos têm se tem algum problema, algum empecilho de chegar, eu não tenho problema de fazer. Agora, o que não pode acontecer o pastor Radamés chega cedo, deixa que ele faz, quando der 8 horas eu chego na igreja. Se eu souber disso, eu tiro rápido, senta ali, estou te dispensando da função. Sabe por quê? Agora vocês vão glorificar a Deus pelo que eu vou dizer. Deus chama, mas eu valido. Deus chama, mas eu valido. Quer ser validado por outro pastor? Vá para outra igreja. Agora, quem valida aqui sou eu. É assim a obra de Deus. Diga glória a Deus. Parece forte, contundente essa palavra, mas me mostra na Bíblia se não é assim. É assim. Quem foi na Bíblia apenas pelo chamado de Deus foi lá no Antigo Testamento. Vocês se lembram de Paulo? Quando Paulo apareceu, só apóstolo. O que foi que aconteceu no concílio de Jerusalém? Discutiram o quê?
sobre a autoridade dele. Discutiram sobre a autoridade apostólica dele. Por que discutiram? Porque se ele não tivesse verdadeiramente se encontrado com o Senhor Jesus, o que é que eles fariam? Tiravam. Não se espante não. Eu hoje estava estudando sobre isso e veio essa frase na minha mente. Falei, a igreja vai se chocar. Mas eu vou dizer porque é Bíblia. É Bíblia. Deus chama. Deus chama. Mas quem valida sou eu. Quem valida sou eu. Quem reconhece sou eu. Eu fui posto aqui para reconhecer. Agora, eu posso reconhecer e depois não reconhecer mais. Porque as coisas mudam no meio do caminho. Diga glória a Deus. Aí as pessoas ficam chocadas. Um irmão passou 10 anos num grupo, 20, 30. Um irmão passou, um presbítero, um diácono, atuou, mas hoje não rende. Hoje não rende no reino de Deus, é omisso, chega tarde sempre, não é companheiro, não liga para a gente para perguntar, está precisando de ajuda? Aí, meu irmão, eu falo para o evangelista Léo, o pastor Gilson, especialmente porque eles são ministros aqui comigo, eu falo, eu só dou moral a quem dá moral à igreja. Não brinquem, se não der moral à igreja, não pega no microfone, fica no gelo. Pastor, eu nunca mais tive oportunidade. Nem vai ter. Entra no jogo, entra na peleja, entra. É assim que é o reino de Deus. Sim, me mostra. Quer falar, Léo? Sim, envolve no manto. Me mostra na Bíblia Deus dando moral a uma pessoa descomprometida. Me mostra. Me mostra aí, Deus dando moral. Não, você é descomprometido, mas eu gostei de você, vou te dar moral. Não, Deus dá moral a quem dá moral a Ele, a quem se esforça, a quem se esmerilha. Teve uma pessoa que chegou para mim, pastor, o pastor Gilson e o evangelista Wellington tem mania de sempre me dar oportunidade, menos o Senhor. Eu falei, se ele me escutasse, ele não te daria oportunidade. Por quê? Porque, irmãos, se nós juntarmos aqui 10 longarinas dessa, pode ter certeza que tem um remanescente fiel aqui, e nessa igreja e em outras igrejas, que vai suar a camisa, vai pegar as 10 longarinas. Mas não é melhor, em vez de ser 6, 7, 8, não é melhor 20, 30? Sim ou não? Aqui tem 20, 30 e não, pastor, peraí, pastor, eu vou também, pastor, eu vou também. Daqui a pouco eu mesmo vou dizer, não tem nem espaço para mim, porque vai ser tanta gente querendo ajudar. Agora, vamos pegar 10 longarinas, aí 2, pastor, eu tô dentro, os outros, no domingo eu vou cantar, esse aí não é para mim não. Aí, quando o princípio das dores chegar, aí não reclame, não é? É assim, irmãos. Não é um desabafo, é a configuração do reino de Deus. Eu disse aqui algumas semanas atrás, por que Neemias foi governador de Jerusalém? Por quê? Por qual motivo ele foi? Porque ele entrou em ação. Ele se desprendeu. Ele disse, eu vou. Quando é que nós seremos honrados por Deus e pelo pastor que ele constituiu na nossa igreja? Quando houver despreendimento. Não, eu faço, mas você não sabe fazer, mas eu aprendo. Quem pode glorificar a Deus? Irmãos, é assim o reino de Deus. E aí nós estamos diante de uma pessoa que entendia essa realidade. Pessoal, o que aprendemos com o relato de antes das cartas de Artaxerxes, de Neemias e depois das cartas? Repita comigo assim, antes. Neemias viu possibilidades. Repita, Neemias viu possibilidades nas dificuldades. O servo de Deus, Neemias, soube e disse, ele não vai me liberar se eu não orar.
Mas se eu orar, Ele me libera. Você é servo do Senhor, quer fazer a obra de maneira excelente, ok? Veja, seu olhar tem que ser sempre vendo possibilidades nas dificuldades. Nunca entre pelo caminho de: poxa, pastor, tá difícil. É porque o som, o senhor precisa comprar um som novo. Pastor, o senhor precisa ir fazer isso, fazer aquilo. É claro que as solicitações são bem-vindas, mas não sempre. Você conhece alguém que, em vez de trabalhar com o que tem na mão, sempre tá pouco? Sempre tá pouco. Você dá a parábola dos talentos, né? Você dá 5, você só tem 5. O camarada que é bom na obra, ele de 5 faz 10. Mas lembra do que recebeu 1? Só 1. Só me deu 1. Como é que eu vou captar mais alguma coisa? Eu vou enterrar. Aí, como é que aquele senhor classifica esse servo? Negligente. Tá? Negligente. Irmãos, nós precisamos aqui em Olaria navegar nesse mar. Poxa, a dificuldade é grande, mas nessa dificuldade eu vejo possibilidades. Amém, glória a Deus. Neemias viu possibilidades nas dificuldades. Ele tinha uma característica chamada de altruísta. Altruísta é um adjetivo que define um indivíduo que pratica altruísmo, ou seja, que se dedica aos outros. O altruísmo também é visto como sinônimo de filantropia, de solidariedade. Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado em seres humanos e outros seres vivos, em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam os outros, não apenas ele mesmo. Quem aqui já viu no YouTube um vídeo que o crocodilo, aquele crocodilo Leviatã, né? Chamado de Leviatã lá, que tem 7 metros, lá no Oriente Médio, que pegou na canela de um boi. Quem já viu aqui? Já viu? Que não é boi, né? Ele tem outro nome. Gnu. O gnu foi beber água, o crocodilo 7 metros, pá! E o gnu puxava ele para fora e ele puxando o gnu para dentro, puxando para... Sabe o que aconteceu? Apareceu um bendito hipopótamo, botou o crocodilo para correr. O caba saiu com a canela toda esmagada, só com 3, mas ficou vivo. O que é que nós aprendemos com isso, igreja? Altruísmo. Altruísmo é o quê? Eu não vejo apenas minhas necessidades, eu vejo a necessidade do círculo de oração, eu vejo a necessidade da consagração, eu vejo a necessidade dos jovens, eu vejo a necessidade de visitar, eu vejo a necessidade de evangelizar. Eu não posso viver o evangelho olhando para o meu próprio umbigo. Isso não é evangelho. Glória a Deus. A glória está difícil de dar glória nessa noite. E depois das cartas, Neemias foi revestido de graça de Deus. Repita comigo: Neemias foi revestido da graça de Deus, e essa graça alcançou o coração do rei, que lhe deu autoridade através das cartas para realizar o seu objetivo. Quem crê aqui que através do teu desprendimento, do teu altruísmo, você vai receber cartas do rei? Se prepare para receber cartas do rei. E o rei vai dizer: o que é que você quer? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Meu objetivo, Senhor, é me formar para que eu tenha condições de ajudar os outros. Vai, está aqui a carta. Avança, porque eu sou contigo na terra. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, terminamos por hoje. Deus abençoe a igreja. Vá para casa pensando nesse servo altruísta.
Esse servo que não se importa, que não vive olhando para o seu próprio umbigo, mas ele se importa com os outros. Esse servo que obedece às autoridades. E esse servo que Deus tirou ele da posição de copeiro do rei e colocou como governador de Jerusalém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Gilson.